Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a vigilância epidemiológica e alguns conceitos específicos da vigilância epidemiológica e um pouco sobre a notificação. Então, recapitulando o que nós já tratamos na aula da semana anterior, né? Então, em 2018, foi publicada a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Então, ela é a política vigente de vigilância em saúde até os dias atuais. E o que ela trata, né? Ela trata a vigilância em saúde como um processo contínuo e sistemático, onde é feito o quê? A coleta, a consolidação, a análise dos dados, a disseminação, né, da informação feita a partir da análise desses dados, sobre quais tipos de eventos? Sobre os eventos relacionados à saúde. E para quê, né? Então, ela visa o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, a intervenção e a atuação em alguns condicionantes que são determinantes para a saúde, como a promoção, a proteção, a prevenção, o controle de riscos e os agravos. Os pilares da vigilância em saúde, né? Então, recapitulando, os pilares da vigilância em saúde são território, né? É o espaço onde as pessoas vivem, o ambiente onde as pessoas vivem, trabalham. Então, este é considerado território. Os problemas de saúde, né? As doenças, não só a doença, mas também o doente. E, mais importante, as necessidades desse público, né? Dos doentes que vivem nesse território em relação a determinadas doenças ou agravos. E a intersetorialidade, que é a interação, a integração entre os diferentes setores que têm uma relação com a saúde, que tem uma integração com a saúde. E por fim aqui o ciclo da vigilância, né? Então nós vamos falar várias vezes sobre o ciclo da vigilância. Então, lembrando o quanto é importante o ciclo da vigilância, que é a suspeita, né, a detecção, a coleta de dados, a notificação desses dados, a análise e interpretação dos dados, a comunicação dessa informação para os entes necessários, as ações necessárias para a redução, né, do dano, do agravo, a redução do que pode ser afetado a saúde humana, ambiental e animal, e uma avaliação, então, dentro de um processo contínuo, né? Então, vamos lá pensar na vigilância epidemiológica, né? Então, o nosso marco, né, institucional, né, da vigilância epidemiológica, ela começa lá em 1966, quando começa a campanha de erradicação da varíola no Rio, né, onde obriga-se a população a ser vacinada para que a gente tenha erradicação da varíola no país. E em 1975 acontece a 5ª Conferência Nacional de Saúde. E aí, neste período, o Ministério da Saúde ele institui um Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e a partir daí o Ministério publicou uma lista de doenças transmissíveis em que os profissionais de saúde, os serviços de saúde, tinham a obrigação de fazer a notificação ao Ministério. E com isso foi lançado também o primeiro manual de vigilância epidemiológica do país. E aqui alguns conceitos da vigilância epidemiológica que são importantes para a gente poder trabalhar, né, no nosso dia a dia, né? Então, ela fornece dados atualizados e orientações técnicas aos diversos profissionais de saúde sobre o quê? Sobre as ocorrências de agravos, os fatores relacionados à sua ocorrência, algumas medidas de controle, e ela é um instrumento importantíssimo, fundamental para o planejamento, para estruturações de ações nos serviços de saúde. E, assim como eu mostrei lá no ciclo da vigilância, a função da vigilância é coletar os dados, processar, analisar, interpretar e propor recomendações, né, para as ações efetivas frente a esses dados. E o que é muito significativo e nunca pode ser esquecido
é de que a divulgação dessas informações, elas precisam ser claras e objetivas para os públicos que vão fazer uso das mesmas, né? Aqui alguns dados que alimentam o sistema de vigilância epidemiológica. Então, a gente tem 3 grandes blocos de dados que alimentam o sistema de vigilância. Então, primeiro são o quê? Os dados demográficos, ambientais e socioeconômicos, né? Então, com ele eu vou conseguir quantificar que grupo populacional, faixa etária, perfil, né, do público afetado, né? Então, nos ajuda com os indicadores demográficos de um agravo. Os dados de morbidade, quer dizer, que doença que é, né? Então, eles são gerados a partir da notificação, de busca ativa, né? Então, que perfil de doença que é, que perfil de agravo que essa população está sendo afetada. E os dados de mortalidade, né? Do que se morre, né? Então, são analisados os óbitos ocorridos no país. Então, para saber o quê? Por que as pessoas estão morrendo? Qual que é o grau de letalidade, né? Qual o impacto disso, de algumas doenças ou agravos na letalidade da população? E aí, vamos pensar agora em notificação. Então, o que é uma notificação, né? O que eu notifico, né? O que eu preciso notificar? Eu preciso notificar um agravo, uma doença, uma epizotia. Então, o que é epizotia, né? O agravo, a morte de animais, né? E um evento de saúde pública. E por que eu tenho que notificar? Então, eu tenho que notificar porque ela pode ser uma ameaça potencial para a saúde pública, que é um exemplo de surto, uma epidemia, né? Ou uma doença, um agravo de causa desconhecida, né? Eu também preciso notificar quando eu identifico uma mudança no padrão dessa doença. Aumentou o número de casos, morreu mais, mudou a clínica, né? Como eu falei da epizotia, né? A morte de animais, né? Ou os agravos decorrentes de um desastre, acidente, né? Que impacto um desastre tem sobre a população animal daquela região, né? E para quem que é preciso notificar, né? É preciso notificar para a Secretaria Municipal de Saúde, para a Secretaria Estadual de Saúde e para o Ministério da Saúde. Então, nós vamos ver aqui qual é a periodicidade para se notificar uma doença ou agravo para cada um desses entes federados. E a periodicidade também que também nós temos como avaliar o que é necessário em relação à periodicidade, nós vamos ver logo assim, ambiente. E aqui é só para vocês poderem ver o que é avaliado para a escolha de uma doença ou agravo entrar nessa lista do Ministério da Saúde. Então, é avaliado a magnitude, quer dizer, a incidência dessa ocorrência, a prevalência, a mortalidade, o impacto, né, de anos de vida perdidos, né, por causa desse agravo ou doença, o potencial de disseminação, quer dizer, qual que é o poder de disseminação? É elevado o poder de transmissão? Ela transmite muito rápido para uma população vulnerável? Qual é a forma dessa transmissão, né? A transcendência, né? Então, aqui a gente avalia o quê? A taxa de letalidade, internação, as sequelas, qual é a relevância social, né? Então, eu avalio que impacto, né, que essa doença ou agravo tem na sociedade, que impacto que ela pode ter na economia daquela sociedade, daquela região, daquele município, né? A vulnerabilidade, né? São instrumentos que vão avaliar o quê? Na disseminação da doença. Então, quanto vulnerável nós estamos àquela doença. Um exemplo aqui, claro, foi a Covid, né? Em que toda a população mundial estava 100% vulnerável à Covid, né? Os compromissos internacionais, né? Nós vimos lá o Regulamento Sanitário Internacional. Então, o que está estabelecido nos acordos entre os países em relação à notificação de alguns agravos, né?
e a ocorrência de emergência de saúde pública, tanto quanto epidemias ou surtos, né? Então, essa é uma doença que é uma emergência de saúde pública, ela não é conhecida, eu tenho que elucidar, dar o diagnóstico, buscar maneira de controlar, de frear, de barrar a propagação ou de reduzir, né, a propagação. Então, esses são os itens avaliados para se definir quais agravos ou doenças vão entrar na lista de notificação compulsória que eu acabei de apresentar. Também podemos ter agravos que só o Estado define como necessário de ser notificado. Então, o que acontece? O Estado pode definir outros agravos para além dessa lista nacional. Assim também pode acontecer com o município. O município pode identificar um agravo, um evento que é específico dele, que não está contemplado nem na lista nacional, nem na lista do Estado. Então, ele pode fazer uma lista de doenças de notificação compulsória, agregando esse agravo identificado. Então, aqui, gente, nós temos a resolução 8.846, que também é fresquinha do Estado, publicada em 20 de junho de 2023, e ela faz o quê? Então, ela tem todas as doenças e agravos que são de notificação compulsória estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e ela tem os agravos que são estabelecidos pelo Estado. Então, vocês vão ver aqui, essas que estão rachuradas um pouco mais escuras, são agravos definidos pelo Estado como notificação obrigatória. Então, o que a gente está vendo ali? Cachumba, né, parotidite, se eu tiver um caso de epidemia. Então, ela explica também onde, como que eu notifico, né, se vai ser imediato, para quem, ou semanal, que tipo de ficha que eu vou utilizar para notificar. E aí no Estado ele adiciona mais ainda, ele coloca qual que é o CID da doença e ele coloca o prazo do encerramento, desde a suspeita até o final da investigação. Esse prazo de encerramento, gente, é o prazo de encerramento estabelecido para cada agravo. Então, se a gente for lá no guia de vigilância, ele tem o prazo estabelecido para cada agravo. Então, aqui no estado de Minas Gerais, facilitou bastante, que a gente já sabe, já na lista já está descrito o nosso tempo para encerramento dessa investigação. E aqui, só alguns conceitos para a gente poder caminhar nesse processo. O que é um agravo, né? Estou falando aqui de agravo, de doença, né? Então, o que é um agravo, né? É qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como um acidente, intoxicação por substância química, abuso de drogas, lesões violentas, agressões, maus tratos. E o que é a doença? É a enfermidade ou estado clínico, independente da origem ou fonte, que represente ou que possa representar um dano para o ser humano. E o que é epizotia? É a doença ou a morte de um animal ou um grupo de animais que pode representar um risco para a saúde pública. Ok? E a notificação compulsória? Então, nós vimos o quê? A notificação compulsória é a comunicação obrigatória para as autoridades de saúde. Então, quem é obrigado a fazer notificação compulsória? Qualquer profissional de saúde ou os responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, tanto público ou privado. É importante também os laboratórios, aqui não está descrito, laboratório tem a obrigação de fazer notificação compulsória dos agravos, e ela pode ser imediata, semanal ou realizada por unidades sentinelas. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre o que é unidade sentinela. E aí, como que a gente realiza uma notificação imediata? Então, aqui em Minas Gerais, obrigatoriamente, notificação imediata sempre tem que ser ao município, então ela tem que ser feita em 24 horas. E no caso do município não ter um serviço telefônico com regime de plantão,
A notificação tem que ser feita a quem? Ao Estado diretamente, né? Ao CIEVS. Então, aqui a gente tem o telefone do CIEVS e o e-mail do CIEVS, que a gente precisa sempre ter à mão para a hora de fazer notificação compulsória. Então, no nosso caso aí, não temos um regime de plantão 24 horas. Então, nós precisamos, nos casos de doença ou agravo, que é de notificação imediata, que fuja do horário de funcionamento da vigilância em saúde municipal, ser notificado ao CIEVS. E as unidades sentinela. Então, o que é uma unidade sentinela, né? A unidade sentinela, ela é uma unidade que tem o papel de fazer análise estatística, entender o processo de saúde, doença de um determinado evento. As unidades de sentinela no país, elas estão desenhadas em rede, com propósito para identificar, investigar e notificar, identificar um perfil, né, de algumas doenças, e elas avaliam eventos que vão servir de alerta para alguns agravos. Então, vou dar um exemplo muito claro, das unidades sentinelas de influenza. Então, as unidades sentinelas de influenza têm uma meta de coleta de amostra durante o ano, com perfil, tem um termo de cooperação para cada unidade sentinela. E essas amostras coletadas ao longo do ano da unidade sentinela, elas são utilizadas também para produzir os perfis de vacina de influenza de cada ano, né? Então, é um exemplo aqui para a gente estar entendendo o que pode ser aqui uma unidade sentinela. E a definição de caso, né? Medicina não é exata, né? Então, nós temos que estabelecer definições de caso padronizados para que todo mundo entenda o que vai ser notificado ou não. Então, a partir da compreensão da história natural da doença, os casos podem ser ou um caso suspeito, ou um caso confirmado, ou um caso descartado, dependendo da situação que a gente tiver. Então, o que é um caso suspeito? Então, um exemplo, é um indivíduo que apresente sintomas clínicos de determinada doença. Então, aqui um exemplo. Então, de uma doença febril. Então, ele tem febre inespecífica, acompanhado de manifestações neurológicas compatíveis, com meningite, encefalite, meningoencefalite. Então, eu tenho um caso suspeito. E aí, quem que é o caso provável? Essa mesma informação que eu tive do caso suspeito, mas aí eu tenho uma detecção de anticorpo, de IgM, por exemplo, laboratorial, contra o vírus da febre do Nilo, ok? E aí, o que vira um caso confirmado? É aquele caso provável em que eu fiz detecção, por exemplo, a gente estava falando do exemplo da febre do Nilo, eu tenho detecção do antígeno viral ou eu tenho sequência genômica do sangue ou do tecido ou de outras secreções orgânicas. Então, todo caso, ele parte de um caso suspeito, nós temos outros métodos complementares para a gente agregá-lo, né, e ele ser classificado como um caso provável, e a gente finaliza a investigação para a gente saber se esse caso é um confirmado da doença suspeita ou não. Ou então, se ele é um caso confirmado de uma outra doença, quando a gente está pensando em doenças sindrômicas, né? Quer dizer, doenças ou agravos que têm os mesmos sintomas clínicos iniciais. Aqui é a página da Vigilância em Saúde do Estado. Então, eu coloquei aqui o link. No link essa página é importante a gente ter ela em mãos, porque ela tem todas as doenças, todos os agravos, toda a informação que eu precisar de saber de todas elas, toda a lista de notificação compulsória, todas as fichas. Então, é muito importante a gente ter esse link sempre à mão e fazer uso em qualquer dúvida, né? E finalizando, gente, o que a gente tem que refletir, né? Por que eu tenho que notificar, né? Às vezes a gente se pergunta, eu fui lá, tratei, sarou e ponto. Por que eu tenho que notificar? Porque é a partir da notificação
que no país, no município, no estado, né, são criados as bases de dados epidemiológicas que são usadas para política pública de saúde. Então, é a partir da notificação que município, estado e União fazem as análises das doenças, agravos, morbidade e óbito, para poder desenhar uma política de saúde pública adequada para a necessidade, quer dizer, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Então, hoje que a gente tinha para falar era isso. Eu agradeço a disponibilidade de todos e aguardo vocês para a próxima semana. Um abraço a todos.